Oi, gente! Estamos aqui para apresentar mais um episódio do Homem de Prata. Eu, Cuca, hoje tenho o prazer de receber Cláudio Santos, um amigo publicitário de longas datas. Claudinho Santos, é assim que nós nos conhecemos, é assim que ele é tratado no mercado publicitário, que nós não vamos falar de propaganda hoje. Se chamar só de Cláudio Santos, perde um pouco de audiência. Então, Claudinho, por favor, faça você uma apresentação de quem é o Claudinho Santos para os nossos Homens de Prata. Pô, quem é o Cláudio Santos? Depende de que... Claudinho Santos. De que ângulo você quer saber. Do pessoal, do familiar, do profissional? Tudo menos profissional nesse momento. Idade... Família. 60 anos, nasci no ano de 1959, o ano que o Corinthians foi campeão. E daí eu comecei a trabalhar em 74, 2 anos antes dele voltar a ser campeão, ou seja, eu sou um corintiano que ficou 17 anos... Você está aqui sem muita vontade, porque eu também sou corintiano, isso faz parte. 17 anos sem ver meu time ser campeão e me mantive corintiano e sou corintiano até hoje. Legal. Claudinho, a gente vai falar um pouco agora de transição, vamos falar um pouquinho da sua vida esportista, que é muito legal, a coragem que você teve de, num momento da sua vida, poxa, dar importância quando a gente normalmente não dá mais a importância de se dedicar ao esporte, mexer com a cabeça e acreditar em novos sonhos. Então, a gente vai só fazer uma pequena pausa, porque eu estou morrendo de sede, e vou tomar uma água e a gente volta já para falar dessa transição. Muito bem, ponha para mim também. Homens de Prata, uma geração de valor. Voltamos já, roda a vinheta. Claudinho, para a gente dar início agora no que a gente se propõe, eu queria que você falasse um pouco da sua transição, no momento que você achou que precisava fazer umas mudanças, sabendo como é que é o nosso mercado, que é uma loucura, é muito desgastante, muita cobrança, e você foi um dos poucos que eu sei que começou um pouquinho antes a identificar essa necessidade de mudança e de se preparar para essa mudança da nossa maturidade. Como tem uma letra de uma música que eu gosto muito, que o importante não é o final e sim a trajetória. Eu acho que o que me fez a dar um start ou dar um tempo e parar e reavaliar o meu estilo de vida foi talvez um pouco prematuro em relação às outras pessoas, mas também porque na minha vida tudo foi muito rápido. Eu, por necessidade, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos de idade. Com 19 anos de idade, conheci a minha primeira namorada, com a qual sou casado até hoje, há 38 anos de casado e 41 anos juntos. E tive filho muito cedo. A Kika nasceu, eu tinha 25 anos. Então, além de começar a trabalhar cedo, eu tinha responsabilidade muito cedo. Então, eu sempre trabalhei dia, estudei à noite e mesmo depois de casado eu ainda tinha parte dos estudos ainda que eu estava terminando faculdade, depois teve pós-graduação, ou seja, trabalhando uma jornada de, vamos falar aí de 15 horas por dia entre trabalho e estudos diariamente. Chegamos aos 40 anos, já com a saúde deu uns sinais que começaram a me preocupar um pouco. A conta chega. A conta chega. Eu acho que a gente tem uma quilometragem para usar. É que nem motor de carro. Se você abastece bem, na hora certa, com combustível de qualidade, você tem uma longevidade do motor. Quando você abastece mal, usa mal o seu tempo, você acaba antecipando algumas coisas, e comigo aconteceu isso. E eu tenho um marco, eu vou fazer um merchandising aqui do cara, porque se eu não falar dele, ele vai me dar uma porrada que é meu médico. Cid, fatura aí. Vou mandar a fatura pro Dr. Marcelo Babagolian. Esse cara eu conheci por causa do surf, e ele olhou para mim e falou, pô, você está muito bem. O Dr. Marcelo tem essa característica, eu já mandei cara lá no Bico do Corvo, e a primeira coisa que ele fala, pô, mas você está muito bem. Então ele já começa com um certo otimismo, né?
Aí ele disse, olha, você vai ter que fazer algumas coisas, vai ter que cuidar um pouco da alimentação e ter algum nível de atividade esportiva. E um dos caras que estava muito próximo, que me apresentou, o Dr. Marcelo, e que trabalhava comigo na Fluir, na época, depois Globosat, que é o Vitão, que hoje mora em Santa Catarina, e ele também era personal trainer, era professor de educação física, e ele falou, pô, Cláudio, vamos começar a correr. Eu falei, puta, correr não deve ter nada mais chato. Você estava com 43? 43 fiz minha primeira maratona, isso eu devia estar com uns 41, 40, estava ali. Pô, em 2 anos já correu maratona? Já. Aí eu falei, vamos correr, começamos a correr, ele saía do escritório, a gente saía da Linha Brasil, que era o meu escritório, a gente ia nos treinos curtos até o Ibirapuera, dava uma volta, voltava, dava uns 8, 10 quilômetros. E aí comecei a gostar da corrida e falei, vamos nos preparar para a primeira meia maratona. Aí comecei a treinar, fazia umas provas de 10 e fiz a minha primeira maratona, que foi a meia do Rio. Aí 2 anos eu fiz a primeira maratona inteira, que foi a Maratona de Paris. E tem uma foto da largada, assim, com o Arco do Triunfo por trás, daquele mar de gente na Champs-Élysées. Foi uma emoção. E o Claudinho lá no meio. E eu lá no meio. E foi a minha primeira. Depois eu fiz Nova York, Chicago. E comecei a colocar na minha vida o esporte como parte da qualidade de vida. Eu sempre com muita responsabilidade, família, filhos, uma família de pais muito pobres, então eu não tinha aquele suporte financeiro caso desse alguma tropeçada na vida, eu não tinha ninguém para assumir. Minha mulher também não. Porque minha mulher perdeu a mãe muito cedo, o pai dela fez uma segunda família, então nós estávamos nós por nós mesmos. E eu estava ali com uma responsabilidade já, com família, e eu tinha que transformar a minha vida numa qualidade de vida, numa vida saudável, para cumprir com as obrigações do dia a dia, trabalhar, estudar e tal. E eu comecei a encaixar o esporte nesse perfil, até que um dia... intensifiquei o surf no final de semana e corria umas provas de corrida. Então comecei a introduzir o surf, e é engraçado porque a minha relação com o surf também, ela começou, eu brincava na adolescência, eu gostava de mar, mas eu sempre tive pânico de mar. Tem até uma matéria, um filme uma matéria do Bem-Estar da Globo, que a apresentadora tinha o mesmo problema, ela estava fazendo uma série de reportagens de pessoas que tinham pânico do mar, pânico de água, e estava utilizando o surf como uma terapia para dominar esse medo. E comigo foi mais ou menos diferente, eu comecei no surf, a intensificar o surf para acompanhar meu filho, que hoje está com 28 anos, na época ele tinha uns 8, 10 anos, comecei a fazer escolinha de surf com ele. Pô, recente, 40 anos. Tudo com 40. Que engraçado. Ele tinha uns 8, 10 anos. Tudo começou nessa fase, dos 40 anos. Eu antecipei um pouco. Aí eu comecei a fazer escolinha com ele ali na Riviera de São Lourenço, que é o litoral norte, para quem não conhece, como nós vamos para a internet, litoral norte de São Paulo. E comecei a fazer o surf. Eu comecei a me apaixonar pelo surf também, então misturava corrida e surf. E o meu filho acabou surfando bem, foi para a Califórnia surfar, voltou e hoje nem surfa mais. Já é casado, está com um filho, mas abandonou o esporte. E eu continuo surfando. E só que a corrida eu parei depois de uma série de lesões. Um dia o Dr. Marcelo, depois de uma segunda fascite plantar, quem não conhece, é uma lesão que dá na sola do pé. Demais. Dói muito. E e a fáscia é aquela membrana que reveste os músculos. Eu tive uma fascite no pé esquerdo, demorei 6 meses para curar, voltei a treinar, passou para o pé direito. Aí o doutor Marcelo falou para mim, aí entramos no Cabeça de Prata. O doutor Marcelo falou para mim, com 50 anos, depois de 3 maratonas, para de correr. Usa a corrida para um lazer, para você se divertir, mas tira a prova, lutar contra o tempo, diminuir o tempo. Então eu ouvindo o meu médico, eu falei, puxa vida, e o que eu vou fazer agora? Só o surf é final de semana, não tenho a moleza do meu amigo que está aqui, que tira durante a semana para fazer um bate-volta e surfar. Inclusive ele acabou de chegar, mas daqui a pouco de novo. Mas é isso mesmo, eu já cheguei a fazer, não faço mais, de sair daqui 5 horas da manhã, chegar às 6 horas no Guarujá,
pega ali, pega umas ondas até umas 7, 8 horas, arruma um lugar para tomar um banho e vem para o trabalho. E eu comecei a ter uma dúvida ali com 50, eu já estava com 50, como é que eu encaixaria o esporte para que eu continuasse a última década ali, entre 40 e 50 anos, foram muito saudáveis. Reverteu todo o processo que me deu início. Eu estava seguramente no meu melhor preparo físico, os indicadores de saudabilidade todos em ordem, estava bonito, magro. Se reinventou, né? Se reinventou nos 40. Me reinventei. E nos 50 eu falei, pô, agora deixei a corrida, o surf é um negócio do final de semana. O tênis eu tive que abandonar porque comecei a ter muito epicondilite, que é o famoso tênis elbow, a lesão maior, eu não conseguia nem levantar o copo de dor no cotovelo, então tive que parar com o tênis também, então o tênis virou um lazer também. Aí eu falei, pô, eu preciso continuar, porque eu tenho uma relação com a vida, eu gosto muito de me divertir, então eu sou um cara que eu bebo, não bebo muito, mas eu adoro beber um vinho, uma cerveja, gosto de churrasco, gosto de massa, gosto de comer bem, gosto de me divertir. E se eu tirar o esporte, eu sei que eu vou começar a ter problema. E ali com 50 anos, eu estou na academia, que eu já frequentava há um bom tempo. Aí um amigo meu, esse danado desse carioca, começou a me dizer, não, vamos pro tatame, vamos lutar jiu-jitsu, vamos lutar jiu-jitsu. Eu falei, pô, eu nunca lutei na minha vida, eu nunca dei um murro em ninguém. Nunca tomei um murro de ninguém. Nunca tomei um murro de ninguém, nunca dei um murro em ninguém, nunca arrumei briga, nunca tinha feito judô, nunca tinha feito luta, eu não tinha o menor contato com arte marcial. Esse carioca hoje mora em Zurique, na Suíça, tem uma casa em Lisboa e tem uma casa aqui em Maresias. Ele vive nesses 3 lugares. Falou, não, vamos pro tatame, vamos pro tatame. Eu falei, pô, mas como vamos pro tatame? Não, vamos sexta-feira que é sem kimono, vai lá ver como você se sente. Aí fui uma sexta-feira. Você estava com 50? Sim. Olha, eu tenho uma foto aí, eu até publiquei no meu Instagram, isso tem exatamente 10 anos, 2009 faz 10 anos, foi com 50 anos. Você se reinventou então? Aí eu tive que me reinventar do ponto de vista de esporte, eu entrei no tatame numa sexta-feira sem kimono, achei aquilo meio esquisito e tal. Aí no final de semana comprei um kimono, na segunda-feira, que é a aula lá, é a aula coletiva, segunda, quarta e sexta. Aí o Vitinho, que é o meu mestre, meu professor, na primeira posição que eu fui fazer, fui abrir uma guarda fechada, eu torci o joelho. A rota do joelho veio aqui do lado, não consegui mais continuar na aula. E o Vitinho, com todas as características, quem o conhece sabe o humor que ele tem, falou, puta, esse cara não vai voltar mais. 50 anos, torceu o joelho. Eu não só voltei, como voltei na quarta, com o joelho bem estourado. E hoje eu comecei em 2009 e eu publiquei até, eu sei porque essas datas estão muito claras para mim, porque um amigo mandou a foto da minha primeira graduação, que era 1 grau na faixa branca e foi com 1 ano e 3 meses e foi em 2010. Então eu comecei em 2009 na faixa branca, em dezembro eu peguei a faixa marrom. Agora e faço jiu-jitsu quase diariamente. Eu faço de 4 a 5 vezes por semana. Eu faço jiu-jitsu e hoje é meu esporte. Então é surf no final de semana, jiu-jitsu. Durante a semana às vezes não vou para a praia, faço jiu-jitsu no sábado também. Na praia tem um tatame lá no meu prédio, na quadra de squash eu ponho umas... Que mensagem, você, baseada nessa sua história do esporte, você dá para os homens de prata? Ou seja, pode começar quem vai, que dá. Tem uma brincadeira que sempre quando começou essa onda de Facebook, eu encontrava as pessoas e falava assim, pô, Claudinho, eu estou te seguindo. Eu falo, não me segue que eu estou perdido. Entendeu? Essa coisa de me seguir e seguir minha receita é muito difícil, porque não que seja impossível, mas cada um tem sua história. Eu tenho a minha e a minha história ela tem um objetivo e uma fórmula. Se eu pudesse dar a minha fórmula e recomendar que as pessoas tentem se encontrar, eu não traço objetivos de longo prazo. Eu acho que são duas coisas em relação à vida e 2 coisas em relação ao seu meio. São esporte. Esporte aí, eu estou dizendo, é uma caminhada. Atividade física. É, uma atividade física. Cuidar da saúde, alimentação. Ter amigos. Você precisa se divertir. Eu acho que todo mundo tem o direito a sorrir todo dia.
Se não sorrir, se você for acordar de manhã e for dormir e não deu um sorriso, você passou um dia, você perdeu um dia na vida. Então precisa sorrir. Ser feliz. E precisa de uma companhia mais íntima, seja ela qual for o nome. Se é um casamento, se é um vou ficar, se é alguém que você conheceu no Tinder, no Rap, ou numa balada, ou numa igreja, não importa. A família, alguém do seu lado. Se eu não tivesse conhecido minha mulher tão cedo, não tivesse casado tão cedo, com certeza, ou talvez eu nem vivo estivesse. Eu acredito nisso. Bom, gente, eu tive o prazer de conversar hoje com Claudinho Santos, como gosta de ser chamado. Emocionado? Emocionado, no final é muito bacana. Agradeço a todos vocês que estão nos assistindo e Homem de Prata, uma geração de valor. Um abraço. Hoje tive o imenso prazer de receber Claudinho Santos, um esportista dos 60 anos, um amigo fantástico. Claudinho, muito obrigado por ter comparecido, prestigiado os Homens de Prata. Você enriqueceu muito o nosso programa. Obrigado. Volta tudo. Volta De praça, tudo. não. De praça.